E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer um desenho usando apenas materiais da cor cinza. Então a cor escolhida foi a cor cinza, eu vou usar só materiais de cor cinza. Eu já separei aqui alguns materiais diferentes. E claro que eu separei os meus marcadores da Copic, que eu tenho o C4 e o C2. O C4 é um pouco mais escuro e o C2 é um pouco mais claro. Então eu tenho esses dois marcadores aqui que eu vou usar no desenho de hoje. Separei também essa caneta Sharp aqui, que ela é ultra fina, ultra fine point, que ela é mais fininha assim, na cor cinza também, é um cinza um pouco mais escuro. Separei 3 tons de cinza dos lápis de cor da Posca. Então é o 23, o 37 e o 61, que são esses 3 tons aqui de cinza também que eu separei para usar no desenho de hoje. Separei também um outro lápis de cor cinza, que é o da Lyra, que daí ele é um pouquinho mais escuro até, eu acho. Pareia um pouco mais com o mais escuro da Posca, que é acho que é o mais parecido. E também essa Magic Color cinza que eu nunca usei, que é daquele kit novo de Magic Color que eu comprei, que eu mostrei pra vocês lá nos stories. Então se vocês não me acompanham por lá, vão lá me acompanhar, que eu estou sempre mostrando um pouquinho aqui dos bastidores, enfim. Tem bastante coisa também nos stories. E aí eu separei essa Magic Color então pra gente usar também. O contorno e tudo mais eu vou fazer da forma que eu sempre faço. Então vai ser um desenho normal, o contorno, e a pintura eu vou usar apenas materiais da cor cinza. Então vamos começar, mas antes de tudo não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. Só clica ali pra se inscrever, ativa o sininho de notificações e claro, deixa o seu like no começo do vídeo pra não esquecer depois. Então vamos lá pra esse desenho de hoje. Pra fazer esse desenho aqui eu peguei uma folha Bristol, né, uma folha A4 Bristol, e daí eu cortei ela ao meio pra fazer um desenho um pouquinho menor. Eu tenho aquele sketchbook que vocês já viram também, que eu usei bastante já, né? Que é o Paper Selections da Copic. Mas quando é de desafio, assim, eu gosto de fazer separado pra eu conseguir guardar na pasta, enfim. Eu deixo o sketchbook mais pra aqueles desenhos de momentos, assim, momentâneos, sabe? Tipo, eu quero desenhar um pouco agora, então eu desenho no sketchbook. Dependendo de quanto tempo eu tenho, eu desenho daí numa folha 4, aí uso bastante material, lápis de cor, enfim. Mas eu tô sempre mostrando também, que nem eu falei pra vocês, várias coisas lá nos stories. E eu tô gostando muito de, tipo, quando eu venho desenhar, eu pego e coloco o celular gravando, assim, tipo, sem muita coisa. Só deixo gravando enquanto eu faço o desenho. E aí depois eu vou lá e acelero bem rapidinho. Tipo, deixo o quê? Uns 30 segundos e tal, então fica bem rápido. E aí eu coloco um pouco do processo pra vocês lá nos stories. E depois coloco o resultado final, né? Uma foto do desenho completo. E aí às vezes eu coloco também, quando eu desenho um personagem, eu boto uma caixinha de pergunta pra vocês darem sugestões de quais personagens que vocês querem ver, né? Mas que eu desenho no meu estilo. Aí vocês estão sempre falando, colocando lá vários personagens. E aí aos poucos eu vou desenhando eles no meu estilo de desenho e vou postando lá pra vocês o processo. Ou faço também um TikTok lá, então eu já aproveito. Em um desenho eu faço bastante coisa. Aproveito mesmo pra gerar bastante conteúdo daquele desenho. E aí assim, eu tô gostando bastante de fazer. Eu coloco uma musiquinha bem calminha de fundo e acho que fica legal, assim. Pelo menos é algo que eu gosto de assistir. Então eu gero um conteúdo que eu gostaria de assistir, entendeu? Então eu faço isso, que eu acho que fica bem legal. E vocês curtem também, pelo jeito, né? Eu postei também uma enquete se vocês estavam gostando e tal. A maioria votou que sim. Então eu vou continuar fazendo, que é algo que eu gosto de fazer, né? Acho que fica um resultado legal. Bom, pra nossa personagem de hoje... eu até acho que eu vou usar a caneta prata, né? Que é querendo ou não, é um cinza metálico. Eu acho que eu vou acabar usando a caneta prata também. Mas não quero fazer um desenho tão elaborado assim no quesito... Tipo... na line art... Quer dizer, na line art não, porque eu quero dar uns detalhes com a caneta pra depois no resultado da pintura não ficar tudo tão cinza assim, sabe? Tão carregado de cinza. Mas vamos ver o que vai sair. Vou me concentrar então agora aqui no desenho e aí quando eu voltar a gente já faz o contorno. Começando a line art então, eu não lembro se eu cheguei a comentar. Na verdade, acho que eu comentei, eu só não lembro o vídeo que eu falei. Mas que eu tava usando a caneta 005 da Copic Multiliner, que é uma bem fininha, né, e tal. E eu já tava meio assim querendo dar uma trocada pra experimentar alguma outra.
porque antes eu usava 005 da Sakura, que é dessa marca aqui, dessas begezinhas, né, da Pigma Micron. E aí eu já tava muito acostumado com ela, queria testar algumas outras pra ver como é que, tipo, se eu ia gostar e tal. E aí eu comprei recentemente a 005 da Unipin, que é essa daqui. E eu tô gostando bastante de usar, eu gostei que a ponta dela, ela é bem longa, então dá pra você realmente ver onde é que você tá passando o traço, sabe? Então eu gostei bastante de usar ela, eu não usei tanto assim, mas já usei o suficiente pra eu saber que eu gostei, entendeu? Então fica aí uma dica também. E aqui embaixo, claro que eu sempre coloco a listinha de materiais com todos os materiais que eu usei em cada desenho de cada vídeo. Então se você ficou com curiosidade de algum material, é só acessar ali a descrição, né? E que vê que tá todos os detalhadinho ali, cada material que eu usei. A cabeça dela ficou meio torta, mas eu vou conseguir corrigir isso na hora que eu for passar com a caneta brush. Porque quando a gente fica falando, acaba que treme mais a mão e aí fica nesse resultado assim mesmo, né? Mas cada dia uma evolução diferente, né? Daqui a pouco eu consigo falar e fazer o contorno ao mesmo tempo sem tremer tanto. Acaba que também a nossa atenção não fica tão voltada pro desenho. E aí já viu, né? Acaba saindo tudo torto. Mas eu vou continuar aqui fazendo contorno. Eu fiz uma coisa mais simples, que nem eu falei pra vocês, mas que eu vou querer fazer uma pintura legal, tentar, porque realmente esse desafio de desenho é tentar fazer uma pintura legal usando uma única cor com seus tons variados, né? Porque até que cinza eu tenho bastante assim, né? Porque quando eu fiz o do vermelho, usando apenas materiais da cor vermelha, foi muito difícil, porque a maioria dos tons que eu tinha, das cores que eu tinha de vermelho, né? Quer dizer, a cor vermelha, os tons que eu tinha dessa cor, eu não tinha muitos tons variados. E acabou que o desenho ficou com tons muito parecidos, então ficou meio apagado, assim. E aí hoje eu não quero trazer esse resultado, sabe? Eu quero que fique diferente, quero que fique realmente bem destacado cada detalhe, cada elemento do desenho e que dê certo, né? Mas vamos ver, seguir aqui pra ver como é que vai ficar esse resultado final do desenho de hoje, que vai ser com apenas materiais da cor cinza. Então agora com a line art base pronta, né, que eu vou variando as canetas e tal, por último eu venho com uma brush que eu gosto bastante, esse aqui da Unipin, que ela tem esse brush que é bem, como é que eu posso dizer, bem firme, você consegue ter firmeza na hora de usar ele, e aí eu venho em alguns detalhes pra dar uma engrossada, como na parte inferior do delineado dela, eu faço apenas na parte de baixo, já aproveito pra preencher a pupila dela. Então eu já pinto tudo aqui com essa caneta pra na hora que eu for... Porque se eu pinto com o próprio marcador preto, na hora que eu vou fazer a pintura dos olhos, como é uma área pequena e tal, acaba dando uma invadida aqui nessa parte da pupila. E se eu faço com o marcador, borra tudo de preto. E com essa caneta aqui, não. Então eu prefiro pintar com essa caneta brush finalizadora mesmo, essa parte da pupila, pra não dar problema ali na hora de pintar os olhos. Aqui também já fiz aquela correção que eu falei pra vocês, do rosto, que deu uma errada ali, né? Mas faz parte também. A única coisa que eu não faço agora de finalização da line art, que eu deixo pra fazer depois que o desenho já tá pronto, é os cílios mais grossos. Que daí quando eu for fazer, eu volto aqui e mostro pra vocês, né? É o que dá realmente o tchan no desenho, é o que realmente dá essa realçada no resultado do desenho. Que antes, vocês acreditam que eu não fazia os cílios tão evidentes assim? Eu achava que ficava muito estranho o jeito que eu fazia. E aí eu não fazia assim. Eu não lembro se eu não fazia ou se eu não... Ou se eu fazia, tipo, super fininhos, assim, bem discretos. E hoje em dia é, tipo, uma das principais características dos meus desenhos é esse cilião, assim, bem volumoso, bem longo nas minhas personagens. Então vocês podem ver como as coisas vão acontecendo mesmo ao longo de como você vai entendendo o seu estilo de desenho, vendo o que você gosta, o que você não gosta, tentando coisas novas. Esses desafios de desenho são ótimos para isso, para você se testar e testar os seus materiais assim de uma outra forma que você não está acostumado a fazer. E acho que vale a pena aí você tentar
pega aí um desenho seu, faz um desenho mais simples, tenta fazer seleciona aí uma cor que você não tá tão acostumado a fazer, pega os seus materiais dessa única cor e se joga, faz aí do seu jeito, tenta alguma coisa que o resultado você vai ter. E se você gostar ou não, você decide no final, entendeu? Mas tenta fazer, que é isso que vale, é o processo. Para começar a nossa pintura, eu vou fazer a pele dela com o C2, o marcador C2 da Copic de base, porque ele é mais claro, então eu vou usar ele de base e depois eu venho com os outros mais escuros, né, como o C4 e tal, que é mais escuro, pra eu vir dando sombra, luz e sombra, enfim, daquele jeito. Eu uso mais ou menos a mesma forma que eu faço com, tipo, tons de pele normal, assim, sem ser um desafio de desenho, sabe? Então, sem ser uma pele cinza, uma pele vermelha, uma pele... Enfim, dessas outras cores, assim, que o que eu faço é trazer o tom de pele base um pouco mais claro, né, do que o tom da personagem que eu quero fazer. E aí depois eu vou com alguns outros mais escuros pra fazer a luz e sombra, dar uma destacada em algumas coisas. Porque se você vem com o tom que já é o mais escuro, como é que você vai depois fazer alguns detalhes um pouco mais claros e tal? Então eu acho que é legal assim, porque se você fizer com um tom claro, um pouco mais claro, né, do que você queria, você consegue vir com o escuro e cobrir aquele tom mais claro e fechou, entendeu? Nada aconteceu, tudo certo. Só que se você fizer direto com o tom mais escuro e você achou muito escuro e depois quer dar uma clareada, já é um pouco mais difícil, entendeu? Então eu prefiro fazer assim pra não correr esse risco. Ó, já fica aí várias dicas de desenho, dicas de materiais pra vocês também de como é que eu faço os meus desenhos, assim. Se você gosta dos desenhos, você vai vendo mais ou menos como é que eu faço. Então, como vocês viram, eu fiz a pintura da pele. Depois eu vim com o lápis da Posca, que é o cinza mais escuro. Dei mais uma escurecida aqui na pele e tal, em alguns elementos da pele. E aí depois com os olhos. Gente, olha o resultado que ficou isso daqui. Ficou muito estranho, mas eu fiz com os 3 tons de cinza da Posca. Então eu comecei com o mais claro, depois com o meio e depois com o mais escuro. E ficou esse resultado assim. E aí, pra pintura do cabelo, eu fiz com a Magic Color. E agora, eu acho que eu vou fazer o delineado dela. Eu vou fazer com a caneta prata. Depois eu vou ter que vir fazer os cílios de novo, né? Porque vai cobrir. E o colar também eu vou fazer com prata. O brinco, eu vou fazer com algum tom, acho que com um marcador mais claro. Ou eu posso fazer ele listrado. Enfim, vou dar uma pensada aqui que eu vou fazer. A sobrancelha dela eu também vou pintar com a Magic Color, né? Pra ficar mais ou menos do mesmo tom que o cabelo. E aí a boca, agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer com a boca. Porque se eu pintar, não era pintar a boca com uma caneta metálica, né? Ou será que dá? Será que ia ficar legal? Não sei. Enfim, vou dar uma pensada aqui que eu vou fazer pra terminar esses elementos. E também eu tava pensando, os detalhes de brilho, né, que normalmente eu faço com caneta branca, eu não sei, talvez eu faça... Ah, mas se eu fizer com a caneta prata, vai ficar muito junto com os olhos, assim, né? Acho que vai confundir um pouco as coisas. Não, eu vou fazer com a caneta branca mesmo. Até com contraste com prata, acho que vai dar mais uma ressaltada, assim, no desenho. Enfim, vocês estão vendo como é que funciona a cabeça da pessoa durante um desenho, né? Enfim, acontece essas coisas e é isso aí, tá tudo bem e é sobre isso. Nosso desenho, então, apenas com materiais da cor cinza tá concluído. Eu usei todos aqueles materiais que eu falei pra vocês. Então usei a Magic Color no cabelo, na sobrancelha, usei os marcadores da Copic pra fazer a pele, usei os lápis de cor, usei a caneta da Sharp, que até vocês podem ver que ela é bem cinza, mas aqui no papel ela saiu meio marrom, ó. Eu fiz o brinco listrado aqui atrás também, e aí ficou meio marrom assim. Agora só falta assinar
E o nosso desenho vai estar 100% concluído, desenhando apenas com materiais da cor cinza. Já comenta aqui embaixo qual a próxima cor que você quer para esse desafio de desenho. Eu vou deixar a playlist de todos os desafios que eu já fiz aqui embaixo na descrição, para vocês acessarem, verem todas as cores que eu já fiz, né? Que tem muito desenho, muita cor. E então esse foi o resultado que a gente teve com os materiais da cor cinza, que eu gostei. Até usei o prata aqui, né, que é um cinza metálico, que eu acho que deu um toque diferente. Olha só como dá um brilho a mais no desenho, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do desenho e dos materiais. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. Só clicar ali pra se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e, claro, me seguir lá no Instagram e no TikTok, que tem bastante desenho por lá também. E acho que vocês vão gostar de me acompanhar por lá. Esse foi o vídeo de hoje, então, os desenhando apenas com materiais da cor cinza. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!